Flamengo está fora da Copa do Brasil, nação rubro-negra. Infelizmente, a mídia esportiva largou o aço após essa eliminação do Flamengo. Largou o verbo, soltou o verbo para cima do Flamengo. E eu vou trazer esse corte da mídia esportiva aqui para vocês. Mas antes de tudo, eu já te peço, vai se inscrever no canal para você não perder nenhuma notícia do Flamengo. E vai deixando sua opinião nos comentários aqui. Por que faltou para o Flamengo se classificar? Deveria ter escolhido outros batedores de pênalti ou deveria ter dado prioridade à Copa do Brasil? Comente aqui, se inscreve para você não perder nada do Mengão. Crédito do vídeo na descrição. Foi assim, a gente viu os outros dois jogos entre as duas equipes, o primeiro da Copa do Brasil e o do Campeonato Brasileiro, jogos muito táticos e muito travados. O Galo conseguindo anular o Flamengo, e o Flamengo tentando, e o Galo com contra-ataque, ora aproveitando, ora não aproveitando. Hoje foi um jogo diferente. Foi um jogo em que no primeiro tempo o Flamengo conseguiu jogar, e no segundo tempo o Galo se viu obrigado a jogar e foi pro jogo, né? O Galo poderia ter empatado o jogo nos 90 minutos, e poderia ter resolvido o jogo no tempo normal, e seria algo justo pelo que foi o segundo tempo. Mas não foi assim que a história escreveu, e de fato nos pênaltis era uma disputa, a gente até conversava nos bastidores, na redação, no camarim, acompanhando, se preparando para o programa Vem dos Pênaltis, que era uma disputa de dois goleiros que são especialistas na missão de tapar penales, né, de defender pênaltis, o Agustinho Rossi e o Everson. Cada um pegou um. A questão é que o Flamengo errou dois, porque o Wallace bateu na lua, bateu mal. Logo o Wallace, que foi um personagem da polêmica do primeiro jogo. Mas a gente tem que falar da classificação do Galo, a gente tem que falar da figura do Everson, como ele constrói a sua história no Galo. Do ponto de vista do Flamengo, é sem dúvida o momento mais tenso do período do Felipe Luiz como treinador. Ele já vem sendo criticado pela forma como o Flamengo está atuando nesse momento. As coisas são muito rápidas, né? O dinamismo do futebol e tal. No Mundial, que não faz muito tempo, ele recebeu muitos elogios. Desde então, as críticas têm ganhado muito terreno, muito espaço, pelo fato do Flamengo só ter teoricamente um jeito de jogar, não conseguir confirmar vitórias que ele deveria ser capaz de alcançar. E agora essa eliminação é um baque na temporada, embora institucionalmente as declarações sejam no sentido de priorizar o Campeonato Brasileiro, claro, Copa Libertadores, mas uma eliminação assim cedo, né, relativamente cedo na Copa do Brasil, independentemente de ser para um grande do futebol brasileiro, é uma coisa que gera consequências, haverá repercussões, sem dúvida alguma. Pois é, daqui a pouco quero falar também sobre as escolhas dos batedores, inclusive o último batedor, que é o Wallace Ian. Valeria a pena mesmo colocar o garoto, o menino, para bater esse último pênalti. O Wallace Ian, que estava um segundo tempo nervoso, não jogou bem um segundo tempo, e vamos discutir sobre isso. Antes, deixa eu colocar as estatísticas dessa partida do Flamengo contra o Atlético e Flamengo lá na Arena MRV, para falarmos um pouco mais da capacidade do Galo também, de mesmo com um gol na desvantagem, vendo que o jogo poderia ir para os pênaltis, conseguir manter a calma e melhorar no segundo tempo. Bom, posse de bola, 47% a 53% para o Flamengo, finalizações de 18-17, finalizações no alvo 6-3, grandes chances 6-4 para o Flamengo, ações na área rival 25-29, e escanteios 3 para o Galo e 5 para o Flamengo. Ô Zupá, pode ser essa classificação em cima do Flamengo, da maneira como foi, ao lado da torcida, eles todos muito emocionados com tudo que aconteceu, os jogadores também sentindo essa energia. Pode ser a virada de chave da temporada do Galo? Pode. A gente falou sobre isso ontem, e eu alertei aqui, não é nada sobre adivinhação não, é só sobre como as coisas talvez aconteçam de uma forma repetida com alguns... E o que pode ser a eliminação? Para o Flamengo. Se você ser eliminado para o Atlético não é nenhum constrangimento, mas os últimos jogos do Flamengo não foram dos melhores. Isso. Primeiro tempo até ensaiou assim um Flamengo mais vistoso ofensivamente, que a gente não vinha vendo as mudanças do Felipe Luiz e tudo mais. Mas, cara, é eliminado e o peso disso daqui para frente. Mas o insucesso do time em campo, o Flamengo se enxergando o principal elenco do futebol sul-americano, e de fato, teoricamente, isso corresponde à verdade, o insucesso numa fase como essa de Copa do Brasil, contra quem for, vai gerar um ambiente de tensão, um clima ruim por algum tempo. Eu acho que seria uma insanidade absoluta se pensar em troca de comando, esse tipo de coisa, mas digamos que o Felipe, neste momento, não agrada a todos, né? E é uma situação que se reforça a partir de uma eliminação que não estava no roteiro. Assim, quando eu digo não estava no roteiro, o futebol não dá garantias a ninguém. O Atlético Mineiro é um time gigante no futebol brasileiro, mas, eu disse agora há pouco, o Flamengo é superior, tecnicamente, coletivamente, individualmente, tem mais jogadores decisivos, etc, etc. Então as escolhas do Felipe hoje vão ser criticadas, porque muita gente comenta a partir do resultado, né? Tá pouco se importando com o que acontece em campo. O Flamengo perdeu nos pênaltis. Isso acontece
mas para uma equipe que se vê como candidata a tudo, é uma eliminação até certo ponto precoce e essas coisas não passam em branco. É verdade. Bom, deixa eu colocar também outra tela mostrando o Galo e o Flamengo em mata-matas na história. Olha aí, ao longo da história, tá? Então, desde que o mundo é mundo. No Brasileiro de 1980, na final, deu Fla, em 86, deu oitavas. O Galo, em 87, semi, Flamengo, 2006, quartas, Flamengo, 2014, semi, Galo. Em 2022, a final foi o Galo, aí Copa do Brasil de 2022, oitavas o Flamengo, Copa do Brasil de 24, final o Flamengo, Copa do Brasil de 2025, nas oitavas agora, o Galo passando nos pênaltis. Tem uma boa notícia nessa. Fala. Nos jogos de Copa do Brasil, quem passou do confronto Flamengo-Galo ergueu a taça. 2006 o Flamengo foi campeão, 2014 o Galo foi campeão, 2022 o Flamengo foi campeão, ano passado o Flamengo foi campeão. Para o Galo, essa estatística que eu acabei de passar, que ela é tão certa quanto a ciência, ela é bastante animadora. Então tá certo. Então, pessoal, é claro que já tá pensando nisso, pelo menos os torcedores do Galo a partir deste momento. Gustavo Zupac, como você viu o Felipe Luiz, como bem falou o André Kfouri, ele vai ser pressionado, ele vai ser muito questionado na entrevista coletiva nos próximos dias, mas como você viu o time que ele montou hoje para enfrentar o Galo, oitavas de final, com a desvantagem jogando fora de casa? Eu tô curioso para ouvir a explicação do Felipe, se a escolha por deixar o Arrascaeta e o Samuel Lino no banco foi por controle de carga. O Arrasca, ele sai sentindo contra o Ceará, né? Ou se foi uma decisão estratégica. Mas fato é que essas mudanças que o Felipe fez melhoraram o Flamengo, ajudaram o Flamengo. O melhor trecho do Flamengo no jogo foi o primeiro tempo, quando o time que o Felipe botou para jogar performou. E ele colocou um time com Everton Araújo do volante, com o Cebolinha, que entrou muito bem pela esquerda, com o Plata pela direita, com o Wallace jogando próximo ao Pedro. É um time menos articulado, né, com menos raciocínio para trabalhar a bola, dependia mais do Jorginho, né, para fazer o raciocínio do jogo, mas era um time mais capaz de pressionar o Galo sem bola, com e sem bola, especialmente sem bola, com mais força física para tentar sufocar o Galo na saída de bola, que era o que o Flamengo tinha que fazer para reverter a desvantagem que o Galo construiu no Maracanã. E isso aconteceu, né? O Wallace muito próximo ao Pedro, pressionando bastante, e também fez sentido, porque assim, qual foi a principal virtude defensiva do Galo no jogo da ida e até no jogo em que o Galo perdeu para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro? Os encaixes individuais de marcação do Cuca, homem a homem, tirando espaço de muitos jogadores do Flamengo, inclusive do Arrascaeta. Com Plata, Cebolinha e o Wallace se movendo bastante, trocando muito de posição, o Flamengo conseguiu bagunçar esses encaixes individuais do Atlético, criando espaço, né? Como é que você se desvencilha de uma marcação homem a homem? Com muita movimentação, você quebra esses encaixes de marcação. Então, o que o Felipe Luiz pensou para início de jogo, deu certo. Foi um acerto dele, o Flamengo respondeu bem, fez um bom primeiro tempo, mas não conseguiu sustentar na segunda etapa. Vamos ouvir o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, após a eliminação na Copa do Brasil. Felipe, foi o melhor jogo do Flamengo no pós-Copa do Mundo de Clubes, ou um dos melhores? Acho que o do São Paulo ali também foi um jogo muito positivo, mas queria saber a sua opinião. E agora com uma competição a menos, o que você vê de possibilidade, o que isso implica, o que isso abre de possibilidades para você na sequência de Brasileiro e Libertadores, já que você tem um grupo que tem sofrido com questões físicas também, enfim, reforços se adaptando? Bom, primeiro que, como você falou, se foi o melhor jogo pós-Copa do Mundo, e essa semana eu acompanhei um pouco, junto com o Paiva, as narrativas que se criam, dizendo que o Flamengo está mal depois da Copa do Mundo, né? Isso eu escutei muito, onde se pegam 600 minutos de jogo de futebol e se resumem em uma frase: o Flamengo está mal pós-Copa do Mundo. Isso é um absurdo, uma mentira. O jogo do São Paulo foi um jogo absolutamente completo, dominante. Depois o primeiro tempo do Ceará foi um espetáculo, o primeiro tempo do Santos foi um primeiro tempo muito bom. O jogo contra o Fluminense foi um jogo absolutamente controlado, o Fluminense não chutou no gol, eles também não deixam jogar, o Inter de Milão também não jogou contra o Fluminense. O Atlético Mineiro, desafio a vocês irem olharem quantas goleadas o Cuca tomou nos últimos 5 anos, mais de 3 gols, e vocês vão se surpreender, para vocês verem se é fácil jogar com uma defesa contra o time como a defesa do Cuca, que por ser brasileiro é subestimado, porque isso me deixa triste, porque se resume tudo em uma simples frase, e não é verdade. O meu time está bem, vão ter jogos melhores, vão ter jogos piores, vão ter viagens mais longas, vão ter desgaste, vão ter lesões, vão ter desfalques, e o time vai jogar alguns dias muito mal e outros dias vai jogar muito bem. O importante é a gente saber realmente, o que eu tento passar para os jogadores, o que está sendo feito dentro do campo, e eles sabem bem e nunca deixaram de acreditar na ideia. Então esse é o meu trabalho como treinador, e simplesmente não se resume simplesmente a um momento, porque quando a gente ganhou no Atlético Mineiro no Brasileiro, eu li também que o Flamengo era o líder pós-mundial do Brasileiro. Não sei se eram 10 pontos, uma coisa assim. Então, ou sei lá, não lembro agora, mas quando os resultados positivos não vêm, temos que aguentar, fechar a boca e trabalhar, e é o único caminho que nós temos. É isso aí, torcedor rubro-negro. Infelizmente o Flamengo está fora da Copa do Brasil. O Flamengo fez até um bom jogo fora de casa, venceu mais uma vez na Arena RMV
Cebolinha surpreendeu, fez um bom jogo, o tempo que ele teve em campo, fez o gol. O Flamengo teve chances de vencer o jogo por mais de um gol de diferença, teve uma chance com o Pedro, teve uma chance de cabeça com o próprio Wallace Ian. O Flamengo criou bastante chances, mas a partida foi para os pênaltis e aí o Wallace Ian isolou. O Samuel Lino também perdeu um pênalti ali, mas eu acho que o Wallace Ian foi o cúmulo do cúmulo deixar aquele garoto bater. O pênalti, a mídia esportiva repercutiu bastante nesse corte que eu trouxe para vocês aqui. E eu quero saber a sua opinião. Você ainda não deu? Deixa a sua opinião aqui embaixo. O que você acha? O que você espera do Flamengo agora, que já que não tem mais a Copa do Brasil, já que a Copa do Brasil era a terceira opção do Flamengo, não era a prioridade, vamos ver qual vai ser o desenvolver do Flamengo na Libertadores e no Brasileirão. Vai deixar a sua opinião sobre isso tudo, sobre prioridade, sobre não prioridade, sobre deixar o Wallace bater ou não bater o pênalti. Deixe sua opinião aqui. O importante é que aqui no canal do FP do Fla você tem notícias do Flamengo todo dia. Então se inscreve no canal para você não perder as próximas notícias e o desenrolar dessa eliminação do Flamengo e também da preparação para o Brasileirão. Quarta que vem já tem Libertadores. Você se inscrevendo aqui, você fica por dentro de tudo que está acontecendo no Mengão. Tamo junto, forte abraço, saudações rubro-negras. Vamos levantar a cabeça porque tem mais competições por aí.